Tem agora a palavra o líder do Grupo Parlamentar, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, deputado Liberty Chiaca, para apresentar a sua declaração política. Está a levar água, vai falar muito. Senhora Presidente, senhores deputados, povo angolano, hoje, 18 de julho, é o Dia Internacional de Nelson Mandela, uma comemoração instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O grande legado de Nelson Mandela é ensinar que todos somos humanos e todas as pessoas são iguais. Além do notável legado na luta em defesa da democracia, a contribuição deixada por Mandela abrange o seu alto nível de elevação política moral, a capacidade de resolução de conflitos, boas relações raciais, proteção e promoção dos direitos humanos, direitos das crianças e outros grupos vulneráveis, luta contra a pobreza, luta contra as desigualdades e promoção da justiça social. Nesta data, evocamos uma citação de Mandela: lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual as pessoas vivem juntas, em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e conseguir realizar. Mas, se for preciso, é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Este ideal continua por se realizar em Angola. Por isso, nós, os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, reafirmamos o nosso comprometimento com o povo para a defesa da democracia, liberdade, dignidade, justiça social e prosperidade. Povo angolano, nesta data, o Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade à cidadã Luzia Moniz, que é perseguida e vilipendiada pelo regime por orientações da capital. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade aos jovens ativistas e presos políticos por delito de consciência. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade aos 7 jovens do Lubito que foram presos por se manifestarem contra a falta de água e contra a fome. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta voto de protesto contra a postura dos comandantes da Unidade de Segurança Presidencial e a Polícia Nacional, que obrigaram os seus efetivos a impedir o livre exercício de direitos constitucionais de líderes políticos e deputados da Assembleia Nacional. Mais uma vez, a natureza repressiva do regime e o seu caráter antidemocrático foram postos à prova. O Grupo Parlamentar da UNITA condena todas as tentativas de se criar medo e condicionar o exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Senhoras e senhores deputados, durante o último trimestre, 5 questões continuaram a se destacar negativamente na vida das pessoas, das famílias e das empresas e no debate público: a pobreza e a fome, o desemprego, a falta de transparência, as violações de direitos humanos fundamentais e a crise institucional entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. Comprovando o quadro acima, eis algumas das notícias que demonstram a principal agenda do governo e que traduzem a Angola do Executivo. O Presidente da República aprova 12 milhões de dólares para a atualização do sistema de ar-condicionado da nova sede da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. 12 milhões de dólares para ar-condicionado. O Presidente da República aprova ajuste direto de 135 milhões de dólares para a construção de um muro de vedação de 45 quilômetros do Bungo ao novo aeroporto, à razão de 3 milhões de dólares por quilômetro. Temos um muro milionário. O Presidente da República aprova uma despesa de 15 milhões de dólares para, em regime de contratação simplificada, contratar-se aquisição de serviços e desenvolvimento do portal integrado da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. Enquanto isso,
A Angola real, da maioria dos angolanos, registrou a seguinte realidade: um desemprego acima de 32%, afetando maioritariamente os jovens, enquanto que a execução financeira dos programas de fomento ao emprego foi em média de 6%. – 79,8% dos empregados do setor informal, enquanto que no programa de reconversão do setor informal, a execução orçamental do primeiro trimestre de 2024 foi de 3%. A par dos dados do INE, acima referidos, segundo o relatório do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, metade da população angolana vive na pobreza, havendo mais de 17 milhões de pobres. O recente relatório do Banco Mundial estima que 10 milhões de angolanos passam fome. De acordo com os dados apresentados pelo Movimento de Estudantes Angolanos, a quando do início do ano letivo 2023-2024, cerca de 10 milhões de crianças em todo o país encontram-se fora do sistema de educação e ensino. Angola, da falta de emprego à corrida ao lixo. O desemprego bate recorde e até para conseguir emprego é preciso pagar primeiro, conforme afirmaram alguns cidadãos entrevistados pela Voz da América. Senhoras e senhores deputados, esta é uma imagem da dura realidade política, econômica e social que Angola vive, que os líderes da UNITA, para já servir Angola, Bloco Democrático e deputados pretenderam partilhar com as instituições públicas, mas as ordens superiores impediram. Senhores deputados, no quadro da governação, 3 objetivos, 3 valores e 3 resultados importam: dignidade, prosperidade e felicidade. Tudo o que o Estado tiver de fazer, se não concorrer para a concretização deste triângulo de valores, a ação do governo, do Parlamento ou dos tribunais não tem relevância nem utilidade na vida das pessoas. Viagens oficiais. Viagens oficiais, conferências, mudanças de ministros e governadores, tudo isto não representa nada se não for para realizar a dignidade, a prosperidade e a felicidade das angolanas e dos angolanos. Povo angolano, a UNITA considera a institucionalização efetiva das autarquias locais uma emergência nacional para acudir à grave crise social que Angola vive. A crise da governação dos assuntos públicos locais, a falta de água nos bairros, as obras paradas, a confusão à volta dos terrenos, a crise na educação elementar, tudo isto não pode esperar por condições ideais para as autarquias começarem a funcionar. O país está em crise. Está provado que o governo central sozinho não é capaz. Os problemas são complexos, muitos. Por isso exige a contribuição de outros atores, sejam eles políticos, da sociedade civil e grupos de cidadãos. Tanto o projeto do Grupo Parlamentar da UNITA como a proposta do Executivo prevêem que a versão final da lei que cria as autarquias assegura ou cria na Assembleia Nacional uma comissão eventual para assegurar que não haja manobras, que não se perca mais tempo e que as autarquias sejam mesmo uma realidade antes das eleições gerais de 2027. O povo deve exigir dos deputados a efetivação das autarquias locais. Não há mais razões válidas para não se criarem agora as autarquias locais. Os deputados não podem abusar da paciência do povo. Devem concretizar a vontade do povo com lealdade e não a vontade dos seus partidos políticos, pois somos apenas representantes do povo. O soberano é o povo angolano. Quem sabotar a implementação das autarquias locais deve ser penalizado pelo povo angolano nas eleições gerais de 2027.
Reiteramos o nosso apelo aos angolanos para não se deixarem distrair por propostas de novas divisões político-administrativas que nada contribuem em nada para a resolução dos problemas prementes das famílias. As pessoas estão com fome, com muita fome. O salário já não consegue comprar comida para um mês. A grande maioria das mulheres e dos jovens está sem emprego. Os hospitais não têm medicamentos. Os serviços públicos não têm papel. As pessoas estão desesperadas. O Estado tem de se concentrar na resolução desta crise. E esta crise deve ser a prioridade nacional. Senhoras e senhores deputados, qual é o valor de uma pedra de diamante para uma família que está num barco a afundar? Qual é o valor de uma pedra de diamante para uma família que está num barco a afundar? O diamante não vale nada nestas circunstâncias. A prioridade é a vida. Qual é o valor de uma nova divisão administrativa da província de Luanda se as pessoas não têm o mínimo para sobreviver e muitas delas estão a morrer de fome? Vamos partilhar excertos da visão da cidadã angolana Alexandra Simeão sobre os desafios do país. A divisão administrativa, vista por qualquer um dos lados que ela tenha, não acrescenta valor à alteração do paradigma da governação existente pelo facto de não se conseguirem resultados diferentes se as ferramentas e a prática forem sempre as mesmas. De erro em erro, a percepção de insegurança institucional instala-se quando aqueles que deviam fazer a diferença preferem agradar a liderança com rasgados elogios, mesmo quando o circo começa a arder. Já vimos este filme antes e não terminou bem. A expectativa pública é claramente desoladora. Senhora Presidente, senhores deputados, na perspectiva das políticas públicas, a língua inglesa possui 3 termos distintos para se referir às diferentes dimensões que o conceito de política pode assumir. Polity, politic e policy. A polity refere-se ao sistema político, incluindo o sistema político-administrativo e o sistema jurídico. A politic, por sua vez, é determinada pelo jogo político e envolve partidos políticos, as eleições, assim como os interesses políticos. A policy consiste na dimensão material da política, o programa de governação e as políticas públicas. A polity é estruturante. A policy e a política são conjunturais. A divisão política administrativa de um país não pode e não deve ser determinada por jogos nem interesses políticos, pois envolve questões políticas, econômicas, técnicas, sobretudo históricas e culturais profundas. Como justificar que 22 anos depois do fim da guerra, os angolanos continuam a morrer de fome? Como justificar que muitas escolas primárias estão sem carteiras? Como justificar que a maior parte das cidades e vilas está sem energia elétrica regular e água canalizada? Como justificar e explicar que o governo gaste mais de 12 milhões de dólares para o sistema de ar-condicionado de um prédio, mas para o programa de melhoria da segurança alimentar e nutricional apenas previu 3 milhões de dólares, tendo disponibilizado somente 180 mil dólares. Para o programa de combate às endemias, igualmente previu apenas 54 milhões de dólares, tendo disponibilizado somente 3 milhões de dólares. São dados oficiais do Ministério das Finanças. Esta é a Angola real que nós vivemos. A presente sessão plenária vai apreciar o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao 4º trimestre de 2023. Uma leitura política atenta e uma observação rigorosa permite-nos concluir que os níveis de execução financeira nos setores sociais e econômico-produtivos são extremamente baixos. O único superávit é de propaganda, fome, desemprego, pobreza, criminalidade e alta taxa de mortalidade. Senhores deputados, não podemos esperar 3 anos para tirar o país da crise. Temos de fazê-lo agora.
Vamos todos trabalhar juntos na aprovação de medidas de emergência para aliviar o sofrimento das famílias angolanas, em especial as mais desfavorecidas. Algumas destas medidas são a discussão aberta, patriótica e comprometida na aprovação e execução do Orçamento Geral do Estado, bem como a institucionalização efetiva das autarquias locais. Angola precisa de um campeão da paz social. Angola precisa de um campeão da promoção e geração de empregos. Angola precisa de um campeão do combate à fome e da erradicação à pobreza. Angola precisa de um campeão da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. Angola precisa de um campeão da transparência e do combate à contratação simplificada e aos ajustes diretos. Angola precisa de menos viagens oficiais e mais investimento na educação, na saúde, na agricultura, na indústria e na inovação tecnológica. Deus abençoe a nossa Angola. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode retomar o seu assento.